Fala, torcida vascaína, Eduardo Maiola aqui, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo o vídeo da manhã, o vídeo da hora do almoço, né? Direto da pequena e pacata e chuvosa e carrancuda cidade de Paracambi, Rio de Janeiro. Vamos começar mais um vídeo aqui com muitas informações, notícias para vocês. Antes de tudo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os vídeos curtos, tem vídeo curto aí com 1.000 visualizações, mais de 1.000 visualizações. Só que 20 likes, 25 likes. Tem os vídeos longos aí, como esse que eu vou fazer agora, com 60 visualizações apenas. Se você está vendo vídeo curto, vê os vídeos longos também, que tem muita informação, tem muita notícia do Vasco da Gama. Então, gente, dá um joinha, dá um like lá, porque vai engajar o canal, vai ajudar muito o meu canal. Assista os vídeos também para gerar visualização, também para poder engajar o canal. Preciso muito da ajuda de vocês. Você aí que acompanha o Vascaíno do Cerrado, Leonardo Lacerda lá do Na Torcida Vascaíno, o pai Carlos também, você que acompanha essa galera toda bacana aí, acompanhe meu canal também, gente. Dá uma oportunidade aqui para mim, para ver se eu consigo até elaborar um espaço bacana, porque todo dia é uma odisseia. Olha aqui, ó. Meu cenário é esse daqui, ó, bem minimalista, né? Arrumei essa bandeira aqui, que na verdade é um lençol. Meu quarto, que é um cubículo, e eu tenho que fazer esse circo, armar esse circo aqui todo dia. Eu não tenho um espacinho ali já com tudo montado direitinho, bonitinho, só chegar a gravar, entendeu? Então dá essa moral, dá o seu joinha, que é muito importante para mim, pessoal. Olha só, jogo do Palmeiras ontem de arrepiar. Olha, o time do Palmeiras aí é o melhor time da América do Sul, com certeza. Só que eu vou deixar para falar disso no final. Tem muitas informações para você. Jogo do Vasco aí de domingo contra o São Paulo, principalmente. E eu vou começando a falar aqui de São Januário, potencial construtivo. Uma matéria muito importante que saiu aqui do Joel Silva, créditos aqui do Joel Silva, é que em processo de diligência com as incorporadoras que assinaram as opções de compra do potencial construtivo de São Januário, o Vasco terá uma reunião hoje com a Brastino. A empresa Brastino vai fazer uma reunião com o Vasco hoje. Está marcado, essa notícia saiu ontem, tá? A empresa é registrada como sendo do ramo administrativo, quer comprar 30 mil metros quadrados do potencial construtivo vascaíno, para que possa começar a ser feitas aí as obras de São Januário. Além da Brastino, a Sod Capital, que é 250 mil metros quadrados, é a empresa aí que está querendo a maior fatia, né? A maior porcentagem aí do terreno que o Vasco, que a prefeitura disponibilizou para o Vasco lá na Barra da Tijuca. A Sod Capital quer comprar 250 mil metros quadrados. A Tegra quer 30 mil metros quadrados, pessoal. Então, olha só, esse potencial aí, a construção deve render no máximo 614 milhões e meio, sendo que a obra deve ser orçada aí em torno de 700 milhões, ou seja, o name rights que o Vasco vai vender para a reforma de São Januário, que talvez seja a Crefisa, né? Tudo indica, né? Os boatos que está tendo por aí, que a Crefisa é que irá colocar os name rights lá na fachada de São Januário. Name rights aí pode sair em torno de 500 milhões, 600 milhões, aí isso aí vai dar, né, uma sobra aí muito boa para que o Vasco faça a reforma do seu estádio sem passar por muito aperto, e ainda vai ficar com uma margem boa aí, ainda vai entrar um dinheiro bacana aí no clube. Aí vem a jogada 10, continuando nesse assunto de São Januário, diz que a reforma não está orçada ainda. Empresa Arena Events More Venus ganhou a concorrência para realizar o projeto financeiro da obra, Business Plan, e traçar o orçamento, ou seja, ainda não está orçado. A estimativa é de 700 milhões, né?
é de 600, pode chegar a 700 milhões. O Vasco vai faturar 614 milhões e meio, se eu não me engano, né? Que eu vi aqui agora. Mas a obra ainda não foi orçada. O projeto final envolve estimativa de receitas, sugestões, capacidade ideal de setorização do estádio de forma a aumentar a rentabilidade, ou seja, eles vão ver aí a capacidade do estádio aí, eles estão especulando aí, eu já vi especulações de 45 a 47 mil pessoas. Eu acho muito pouco. 45 mil. Cara, 40 mil já cabe hoje em São Januário. Só não cabe hoje em dia por causa daquele incidente lá da Copa João Avelange de 2000, onde o estádio estava amarrotado. Eu estava naquele jogo ali, eu vi quando tudo aconteceu. Eu não estava ali na Força Jovem naquele momento, ainda bem. Eu não ficava ali, eu não costumo ficar ali em São Januário. Eu fico ali perto das cabines ali de televisão, de rádio. Parece que um cara sacou uma arma no meio da torcida ali e teve aquele clarão na arquibancada e tudo aconteceu. Só que estava muito cheio, muito lotado. Teve gente pulando catraca ali, dando 5, 10 reais na época ali pro bilheteiro para pular catraca. Então teve uma invasão de renda e o negócio estava super lotado. Tinha para mais de 40 mil pessoas ali em São Januário naquele dia. E ali naquele jogo não foi a única partida que eu peguei 40 mil torcedores ali em São Januário. Eu já peguei ali final de Libertadores, já peguei outros jogos também. Teve um jogo que o Chico Anísio estava com os filhos deles dentro do estádio ali. Ele foi encontrado ali no meio da multidão ali. Tem uma foto que pega o Chico Anísio ali quando ele era vivo, né, junto com o Bruno Mazeu e com outro filho dele que participava lá da escolinha também. Ali tinha 40 mil pessoas. Então, gente, São Januário, assim, apertado, encostando um no outro, cabem 40 mil pessoas em pé, ok? Então, eu acho que o estádio de São Januário ele tem que ir pelo menos aí para umas 50 mil pessoas ali, pelo menos isso, tá? Para a gente ter ali um aumento ali satisfatório da capacidade de São Januário, porque São Januário, da maneira que está, ele não comporta mais a torcida do Vasco. Ele precisa dessa reforma urgentemente, tá, pessoal? Então, continuando aqui, ó, parceria, que é rentabilidade, tá? Parceria com o Banco Genial para a criação de fundo de investimentos imobiliário em fase de elaboração dos regulamentos. Documentos vai detalhar todas as regras e características do investimento, processo fundamental para a constituição e funcionamento do fundo. Então, pessoal, vai ter essa reunião hoje aí com essa empresa. Deixa eu ver aqui na minha colinha, porque a minha cabeça Brastino, né, vai ter essa reunião com a Brastino hoje, para eles já comprarem ali uma porcentagem ali do terreno, para ver se o Vasco dá seguimento aí nessa obra, nessa ampliação, nessa modernização de São Januário. Continuando aqui, mudando de assunto, já foram emitidos 10 mil ingressos para o jogo contra o Juventude. Agora eu guardei a data, tá? Dia 8 de novembro, vai cair no sábado às 6 horas da tarde. Eu vou, tá, gente? Eu vou estar lá. Estarei lá, meu ingresso está garantido ali com meu amigo Bruno Tiburon, que ele é sócio estatutário. Eu vou me associar de novo, tá, gente? Eu vou me associar de novo, tô esperando as coisas melhorarem. Para isso, ó, eu preciso do seu like, eu preciso do seu joinha, eu preciso do engajamento do YouTube, né? A intenção aqui é trazer informações para vocês, é falar de Vasco com vocês, é fazer a minha voz ecoar ali com as opiniões que entre amigos ali, entre conhecidos, eu sempre deixei minhas opiniões bem claras e eu quero furar essa bolha, eu quero ir mais adiante, fazer com que a minha voz chegue ao máximo de vascaínos, ao máximo de torcedores possíveis aí,
Você pode concordar com a minha opinião, você pode discordar também, não tem problema. Qualquer coisa você pode deixar teu comentário aí embaixo se você concorda, se você discorda de alguma opinião. Mas também é uma maneira de falar da minha paixão e de repente, né, ter uma renda aí, uma rendazinha extra. E mais tarde aí, minha vida aí entrando nos trilhos mais uma vez, eu voltar a ser sócio aí do Vasco da Gama, ser sócio torcedor pelo menos, para poder contribuir com o nosso clube amado, né? E, em consequência disso, ir para mais jogos e ter mais facilidade até mesmo para comprar ingresso, né, gente? Com a ampliação de São Januário vai ficar ainda melhor. Então, 10 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Juventude, que será no dia 8, no sábado, às 18 horas. E o Carlos Ancelotti vai estar presente, tá? Carlos Ancelotti vai estar presente em São Januário, domingo agora, contra o São Paulo. Carlos Ancelotti, com certeza, ele vai estar lá para observar o Ryan, para observar o PH, que já foi convocado para a seleção brasileira, e de repente Felipe Coutinho. E o Léo Jardim também, né, gente? Esse pessoal aí, ó, esses 4 aí do Vasco aí já estão merecendo seleção há muito tempo, tirando a exceção do PH, que já foi convocado e deve ser convocado mais uma vez, tá, pessoal? Pessoal, olha só, deixa eu falar de uma coisa. Eu estava vendo aqui os jogos da Copa do Brasil, eu não me atentei a uma questão. O primeiro jogo, ele é dia 11/12, numa quinta-feira. O segundo jogo, o jogo de volta, é no dia 14/12. E eu não reparei, eu não olhei no calendário, cai num domingo, 8h30 da noite. Ô, CBF, tu tá de brincadeira, não é possível, cara. Você só pode estar de brincadeira com o torcedor, você só pode estar de brincadeira com o consumidor do futebol, que somos nós, porque, cara, não tem coerência. Quinta-feira, 8 horas, é até acessível, 10 horas acaba o jogo. Quem mora lá pelo Rio de Janeiro ali, no máximo 11 horas vai estar chegando em casa. No meu caso aqui, eu vou chegar em casa mais de meia-noite, com certeza. Agora, domingo, 8h30 da noite, 8h30 da noite num domingo. A mesma coisa vai ser agora contra o São Paulo também, São Januário, 8h30 da noite. Eu não vou no jogo por causa do horário, gente. Eu moro longe, hoje eu moro praticamente off-Rio. Paracambi é indo para São Paulo praticamente. Pegar ali a Dutra ali, subir a Serra das Araras, é caminho para São Paulo. Então, pessoal, não tem condições, não tem condições. Copa do Brasil eu vou ter que ir porque é decisivo, mas vou ter que dormir na minha tia lá no Caxambi, no Meia, né? Quem não conhece, já viram o Vai Que Cola? Ali do o falecido Paulo Gustavo fazia lá, que é engraçado pra caramba. Eles falam muito do Meia, do bairro do Meia, né? Para você que não mora no Rio, o bairro do Meia é esse daí que o pessoal fala no Vai Que Cola. Mas assim, voltando ao assunto, cara, não tem o porquê um jogo de Copa do Brasil, semifinal, domingo, 8h30 da noite, em vez da CBF fazer o contrário, pelo menos, tá? Para falar a verdade, tinha que ser no máximo 7 horas da noite. O jogo do Corinthians acho que vai ser 5 horas. Por que isso, gente? Por quê? O Corinthians vai jogar mais cedo? Sabe, então não entra na minha cabeça essas decisões da CBF. O cara tem que acordar segunda-feira de manhã para trabalhar, vai chegar à tarde em casa. E fora o que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, que está uma violência do caramba. E, pô, aí depois a gente tem que voltar para casa aí, passando... O trem de Paracambi aqui encerra domingo, 10h30. 10h30 da noite é o último ônibus também de Central Paracambi. Não tem condições de voltar para casa, cara. Não tenho condições de voltar para casa. Vou ter que dormir na minha tia ou caçar um lugar aí para tomar uma cerveja, alguma coisa. Agora, domingo aonde? Né? Segunda todo mundo trabalha. Eu acho engraçado que o julgamento do Bruno Henrique lá, do negócio lá do... que ele foi indiciado lá pela Polícia Federal,
negócio de aposta esportiva, né? Que o STJD ia julgar agora, foi transferido, ainda não deram uma data certa, né? Que eles irão julgar o caso do Bruno Henrique, foi transferido em virtude dos acontecimentos do Rio de Janeiro. É gozado. Os desembargadores do STJD não podiam sair de casa para fazer o julgamento do Bruno Henrique, que pode ser hoje por videoconferência, né? Isso daí é o de menos, a tecnologia permite isso. Mas o jogo do Vasco vai ser 8h30, com toda a violência. O jogo do Vasco Fluminense, 8h30, com toda a violência do Rio de Janeiro, expondo o torcedor ao perigo na volta para casa, expondo famílias, né, que querem assistir ao jogo também, que querem ir com as suas crianças também, com as suas esposas para o Maracanã, né? É complicado, cara, é muito complicado, então, não dá para entender isso daí. Mas, continuando aqui, isso aí se chama Brasil, isso se chama Rio de Janeiro. Se o Vasco terminar em sétimo, estará na Libertadores, pessoal. É isso aí, ó. Com o jogo do Palmeiras ontem contra a LDU, Palmeiras passou para a final da Libertadores. E como ele vai disputar ali com a mulambada ali a final da Libertadores, independente de quem vença ali o confronto da final, já vai abrir mais uma vaga ali, pelo menos para a pré-Libertadores. Aí o G6 vai virar G7 no atual momento, tá? O Corinthians, no caso ali, se vai virar G7, pode virar G8. Só não vira G8 se o Corinthians for para a final da Copa do Brasil e conquistar a Copa do Brasil, que tomara e que não ganhe, tá? Inclusive, foi o que eu já falei, eu creio que o Vasco, que o intuito do Vasco tem que ser a conquista da Copa do Brasil. Eu acho que é o caminho mais viável, é o caminho mais acessível, né? Apesar de que o Vasco está bem no Campeonato Brasileiro, se ele continuar jogando esse futebol, ele consegue essa vaga na Libertadores aí tranquilo, se continuar jogando esse futebol, sim. Mas com uma conquista na Copa do Brasil vai ser muito melhor, né, gente? Então, é isso daí. O Corinthians ganhando a Copa do Brasil, acaba a possibilidade do G8, ok? E se o Vasco também ganhar a Copa do Brasil, acaba com a possibilidade do G8. O G7, ao menos, está garantido. Falando do jogo aí, do Palmeiras com a LDU ontem, olha, o Palmeiras, ele é o time, para mim, é o melhor futebol da América do Sul, no momento. É o melhor futebol da América do Sul. Cara, é um disparate muito grande, cara, o futebol brasileiro em relação ao futebol sul-americano no geral. Por quê? A economia dos países sul-americanos, ela caiu bastante. Ela caiu muito. A moeda desses países aí da América do Sul, né? Tirando o Brasil, ela foi muito enfraquecida. Só para dar um exemplo para vocês. O real hoje, ele está saindo a $5. 5,5. E no caso do euro, um real custa 6 euros. Vamos botar por aí. Se você botar a moeda argentina, cara, o abismo é muito grande. O abismo é muito grande. Eu não sei dizer para vocês quantos euros custa um peso argentino ou quantos dólares custa, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, é uma paçoca de dinheiro assim, tá? Isso eu estou falando da Argentina. Se você colocar Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, aí já é pior. Em virtude disso, jogadores sul-americanos da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, estão vindo jogar no Brasil. Ou no Brasil ou na Europa. E o Brasil, muitas vezes, ele serve de trampolim para esses jogadores migrarem para a Europa mais tarde. Então, os clubes brasileiros, você vê aí, o Vasco está interessado no tal do Jefferson Lerma, o volante lá do Crystal Palace. Agora já está mostrando, já está especulando aí o tal do Zanabria, né, o lateral esquerdo aí, que o Vasco está interessado. Ou seja, jogadores sul-americanos. O Vasco continua nessa linha, assim como outros times também, outros clubes brasileiros continuam nessa linha
de jogadores sul-americanos. O que acontece? O jogador sul-americano, o que ele ganha no país deles, comparando ao Brasil, é muito pouco. Quando eles vêm para o Brasil, você vê o Verratti que joga que até então nunca tinha saído do Danúbio, o salário dele deve ter ficado 10 vezes maior do que ele ganhava no Danúbio, na moeda brasileira, no real, convertendo para a moeda brasileira. Então a vida do cara mudou totalmente, só que o Verratti ele já está com 37 anos, ele não tem mais mercado lá fora. Né? Agora, o jogador de 25, 22, 26 anos que chegar no Vasco, o Andrés Gomes, por exemplo, se o Vasco fizer a aquisição dele definitiva, o Carlos Cuesta, daqui a pouco ele está indo para a Europa. Eles estão indo para a Europa, esses jogadores. Já tem gente interessada no Nuno Moreira, que é português, só para você ter uma ideia. Esse já veio da Europa para cá. Além dos jogadores sul-americanos vierem jogar no Brasil, estão vindo jogar no Brasil, ainda tem jogador que tá na Europa, e alguns clubes ali, medianos ali, de Portugal, França, ou então assim, jogadores em final de carreira, como Dimitri Payet, que jogou no Vasco, e jogadores de clubes pequenos ali, de países como Portugal, por exemplo, como Nuno Moreira. Só que já tem gente ali interessado no Nuno Moreira. Já tem gente de olho no Nuno Moreira. Daqui a pouco ele volta para a Europa. Então, gente, o futebol brasileiro ele está em disparidade, assim, em matéria de clubes, ele está em disparidade. O abismo é muito alto para os times sul-americanos. Disputar uma Libertadores hoje não é tão mais difícil como era antigamente. Eu falei isso daqui. Se o Vasco se estruturar mais ou menos, tá? Se o Vasco continuar nesse caminho, se o Vasco continuar ali, fizer algumas contratações pontuais para o ano que vem, segurar esses jogadores que estão por empréstimo, e fortalecer mais o elenco ali, trazendo jogadores ali para reserva, ali na lateral esquerda, até mesmo na zaga, na volância, ali um reserva ali para o Verratti, porque o Ryan vai embora, daqui a pouco o Ryan vai embora. Né? Outros jogadores também podem ir embora no final do ano. Então, se o Vasco conseguir fortalecer a equipe e mantiver esses jogadores ali, o Vasco tem tudo para conquistar uma Libertadores ano que vem, cara, porque Libertadores é mata-mata. Aí você coloca assim, olha só, por exemplo, o Flamengo certamente vai estar na Libertadores ano que vem. O Palmeiras idem, né? Aí vamos botar aí Corinthians, Mirassol, Botafogo. Vamos botar aí esses clubes aí brasileiros na Libertadores ano que vem e o Vasco entrando como campeão da Copa do Brasil. E o Fluminense? Seriam os 4 carioca, ó. Já viram o campeonato regional. Ok? Então, vamos dizer que por cargas d'água ali o Palmeiras seja eliminado. Aconteça uma zebra. O Palmeiras pegue aí um Lanús da vida. Ou... Falar em Lanús, o Atlético Mineiro vai disputar a final agora da Sul-Americana com o Lanús. Porra, se o Vasco estivesse com esse time, ele estaria no lugar do Atlético Mineiro hoje na final, com certeza. Só para exemplo, tá? Aí vamos supor, o Palmeiras é eliminado, o Flamengo é eliminado aí por Universidade do Chile. Só um exemplo. Cara, abre um caminho ali, cara, pro Vasco chegar ali numa quarta de final, numa semifinal ali da Libertadores, e quem sabe até numa final. A Libertadores está mais fácil do que a Copa do Brasil. A Libertadores está mais dependendo, né, do chaveamento que termine ali, se torna mais fácil do que a Copa do Brasil. O Racing, com um a mais, não conseguiu fazer um gol no Flamengo, lá na Argentina. A LDU só joga na altitude, cara. Veio para cá contra o Palmeiras, perdeu de 4. Né? Só que assim, Palmeiras e Flamengo realmente estão num patamar muito acima em termos de futebol brasileiro. Esses clubes vão ser sempre favoritos, pelo menos por enquanto. Né? Mas se o Vasco se estruturar, estou colocando o Vasco aqui, tá? Se ele se estruturar,
Ele pode bater de frente, cara, porque vira confronto regional, vira clássico, aí não tem favoritismo. Vai ganhar, de repente, a disposição e o coração, tá? Então, gente, então é isso. Só fazendo aqui uma observação do jogo do Flu, tá? O jogo do Fluminense agora contra o Ceará, aquele gol do Fluminense, aquela falta inexistente que bate na costela do jogador do Ceará. O VAR não chama porque não foi dentro da área, não caracterizou pênalti. Tá, beleza. Eu não consigo entender as regras do futebol, cara. As regras do futebol, eles dão precedentes ali para injustiça, né? É o lance da interpretação, é o lance... Por que que o VAR só analisa quando é dentro da área, quando é pênalti, e não analisa quando é fora da área? Por que que o VAR não pode analisar um lance, por exemplo, uma falta perto da área, uma falta que vai ter uma cobrança direta, um risco iminente ali de ser gol, né? Por que que uma falta perto da área ela não pode ser analisada pelo VAR para dizer se foi falta ou se não foi falta? Cara, são certos questionamentos aqui que a gente faz, porque enquanto tiver essa inconsistência nas regras do futebol, que cada juiz pode analisar se é ou se não é, se foi ou se não foi, a gente vai ter essas discussões aí, a gente vai ter essas injustiças, a gente vai ter aí essas sacanagens acontecendo no futebol brasileiro, e muitas vezes ali, né, juiz tendenciando para certos clubes, tendenciando para outros e para outros não. Infelizmente, enquanto a FIFA, a International Board ali não fizer ali uma regra consistente, como tem no vôlei, como tem no basquete e outros esportes, vai abrir margem para tudo isso, entendeu? Mas é isso aí. O vídeo já está longo, 26 minutos. Fique com Deus, saudações vascaínas. Se inscreve, dá o joinha, dá uma força, tá? Que é muito importante aí para mim e para continuar aí mantendo o canal aí no ar, mandando notícia para vocês. Saudações vascaínas, fique com Deus. Vitória, Vascão!